Minha gente, o que podemos dizer desse episódio 2? Eu acho que ele foi pelo menos um pouco melhor que o primeiro, mas ainda teve coisas que eu achei estranhas, sabe? Tipo, o. E desnecessário, tipo, ali aquela cena, acho que tá no livro e tudo mais, mas como eu digo, assim como aquela cena dele, né, fazendo as necessidades ali no episódio um tá no livro, eu acho que uma coisa que não acrescenta em nada, assim, sabe? Não sei nem porque que tá no livro, uma coisa assim, sabe? Ou se eles podiam. Ou podia adaptar, mas não tão gráfico, por assim dizer, sabe? Foi bem sem necessidade. Não sei nem se conta como algum tipo de fanservice, talvez conte, né? Principalmente a parte né, das necessidades ainda. Episódio 2, até que o cara usou prostético, né? O velho ali, né? Pra fazer o. Não, tamanho. Porque o cara tava descrevendo como é que o cara era ali pros lords, pra ver se os lords lembravam dele, sabe? Tipo, uma cena do cara mijando ali no início da manhã é uma coisa que não é uma coisa que vai ajudar o Lorde a lembrar, sabe? Então foi algo que eu considero, tipo, bem. Não sei se foi pra dar um contraste, né? Talvez, o cara tá descrevendo, falando bem do cara e o cara lá, me não lembra, quer cara. Não me, né? Geralmente é uma coisa bem natural, o cara vai acordar de manhã e vai mijar, né? Então ficou meio. Mas tá, né? Detalhe que não digo, ficou horrível, sabe por causa disso. Mas algo que eu fiquei assim, bem foi que é o Egg dizendo, tu nem precisa da permissão deles, tu podia, né, vai lá e, né, write to the list e faz o, né, usa o Lionel ali como, sabe, né, esculacha o Lord Lionel ali e dane-se. Pô, o Egg sabe que o cara não, que o Duncan não pode fazer isso, entendeu? Acho que nenhum cavaleiro pode, né, dá mais o Duncan. Porque um cavaleiro que teria poder pra fazer isso já vai estar nas listas, né? Não, que teria influência pra mandar o Lionel tomar no pi, né? E só desembota na. Não é o Dango, o Egg sabe. Ainda mais o Egg sendo quem, né? Eu vou dar um. Né, não vou. Tem um spoiler, né? Quem é o Egg de verdade, né? Mas acho que qualquer pessoa no Sete Reinos sabe que o Duncan não pode fazer isso. Mesmo que o Egg não fosse quem é, sabe? Saberia. E um cara do povo comum também sabe, né? Um gurizinho um camponês também sabe. Tá mais ainda até. É de questionar, diz assim, como se eles fossem teus melhores, né? Você é um cavaleiro do reino e tratar eles. E daí o Duncan diz, não, mas eles são meus melhores, eles são meus superiores. Sabe? Isso é outra coisa que o Egg não devia falar. Ele não fala. Egg ser, que é um camponês, ele já acharia isso. Não, os caras são teus melhores, são os lotão, pode ser um cavaleiro, ok? Mas tu não é de nenhuma casa nobre, tu não tem a princípio linhagem nobre, pelo que a gente tá entendendo, tu só foi feito, tu é um Zé Ninguém comum, bem Zé Ninguém, pobre, e foi feito cavaleiro por um cavaleiro que também era bem Zé Ninguém, a princípio. Então, os caras são teus melhores até não dá mais, entendeu? E, claro, o Egg sendo quem é, por mais, vamos dizer assim, prog sabe, à frente do seu tempo, poderíamos dizer a palavra progressista, né? Você tem até uma conotação um pouco negativa, dependendo de pra onde tu, como é que tu usar a palavra, pra quem tu, né? Mas, igual ele não falaria o baixo que pensaria isso pra época. Sabe? Eu que não quero dar um. Porque vai que alguém não lê o livro ou não sabe, assim, quem é o gurista. É meio difícil também, é que. Tá, vou dar uma pausinha assim, pra quem é o. Pra quem não sabe, eu vou falar um pouco quem é o Egg, porque que mesmo ele sendo quem é, ele não pensaria, tá? Deixa eu dar um pulinho por 2 minutos assim do vídeo. Tá? Em 2, 3 vai ter spoiler. Tá, o Egg é um príncipe Targaryen, que é o guri que acho que tá aparecendo. Ele é. Então, ele, na visão, dificilmente
ele acharia que os lords e os não são igual superiores a um mero cavaleiro, entendeu? Ainda mais, talvez fosse um cavaleiro que é de uma linhagem nobre, que é de uma grande casa, né? Mas um cavaleiro que nitidamente não é essa. O Egg seria o último a dizer, os caras, tu não tem que te humilhar pra esses caras, entendeu? Ele poderia dizer assim, tu tem que jogar o jogo, tu tem que fazer... Talvez até assim, algo que poderia ser o Duncan ser bem ingênuo, ser bem sem malícia, ser bem, sabe, tipo, quase uma versão piorada do Ned Stark em Game of Thrones, sabe? No sentido de ser honrado demais, ignorar o jogo, não ter as artimanhas, as maquinações, entender as maquinações políticas, etc, etc. Sabe? E o Egg ter vindo da corte já ter o know-how de como é que tudo funciona ali. Então, seria, vamos dizer assim, seria quase como se o que poderiam ter feito, e talvez até devessem ter feito, que faria mais coerente, é o Egg ser tipo uma consciência do Pinóquio ao contrário. Porque como é que é, né? Como se Pinóquio não era um menino de verdade, era um bloco de madeira, e a consciência dele era o grilo, né? Que vira, por consciência, né, como ele era, porque ele é tornado, vira um menino de verdade, o grilo aquele vira a consciência do Pinóquio. No caso, e claro, essa grilo, quem diz assim, Pinóquio, seja honesto, seja correto, sincero, sabe? Fora tudo, né, as coisas, os valores, assim, né? Que isso, tecnicamente, o Duncan já tem. Tirando, talvez, na parte do que ele mentiu de que o cara, o velho, né, o Pennytree, fez ele cavaleiro antes de morrer. Porque igual ainda isso fica aberto à interpretação. Até acho que no livro e até aí, vocês poderiam dizer, porque a gente igual não sabe se o cara fez ou não. Muita gente interpreta que não, porque o cara tá mentindo. Mas ele é tão honesto, sabe? Que se bobear fez, sabe? Se bobear nem isso é mentira. Entendeu? Ainda é uma especulação de que seja mentira. O Egg podia ser uma consciência do pior. Não, cara, com essa gente aí, se tu for 100% honesto, tu vai te até não dá mais. Tu vai até pior que ficar atolado ali na lama. Tu tem que ter minimamente uma malícia, algum, sabe, ser meio malandro, assim, sabe? Tu tá negociando, como é que é, no mundo que os malandro, mané, e quem tá no poder é o malandro, cara, tu vai ser o mané, pra resto tu não vai sair. Né? A menos por um milagre ali, um malandro ainda, sabe, tem a pena de ti e vê que tu tem algum uso pra alguma coisa, mas senão não, sabe? Então o Egg podia dar uma... E o cara, talvez até ainda querendo aproveitar alguma coisa disso aí, sabe? Pra fazer as coisas pra seguir, sabe? Tem que aprender um pouquinho do jogo do trono, sem estar no... Sabe? Mas ele não tá ganhando o trono. Porque, por sinal, foi uma coisa que eu questionei no episódio 1, que o cara vira... best ali com o Lionel ali, do cara, bebe, no final o cara tá até usando a coroa, por assim dizer, né, o símbolo ali da casa ali dos Baratheon ali, enquanto... E o cara não se aproveita dessa, bem dizer, amizade, dessa camaradagem, o que o cara já tava bêbado, que o cara fez, pra, quem sabe eu podia trabalhar pra ti, sabe? Me bota nas listas, né? Tu tem um Lorde aqui, tu não é o mestre dos jogos, mas tu deve ter se tu mandar o mestre dos jogos, vai. Então, alguma coisa assim, sabe? Ou até mentir, porque quando o cara acordasse, dizer, senhor Lorde, tu falou isso? Eu falei? Mas tu falou, senhor, deu só palavra. Eu dei. Sabe? Mesmo que o cara não tivesse, entendeu? Sabe? O cara não lembra, bebeu, encheu a cara ali, né? O próprio cara diz, eu tô bêbado, sabe? E quando às vezes o bêbado já se dá conta que tá bêbado, o cara tá bem bêbado, sabe? Então... Podia, entendeu? Alguma coisa. Às vezes até. E às vezes nem precisava ser tão mal isso. O cara podia pedir, sabe? Mas o Lorde. Ele nem pediu, sabe? Nem tentou pedir. Já que o cara tava conversando tanto com o Lord Lion, assim, quem sabe o senhor não consegue fazer alguma coisa, o senhor não tem interesse em me botar na sua casa, sabe? Não teve nada disso aí. Entendeu? E eles deram todo motivo, sabe? O cara tinha motivo, teve oportunidade, sabe? E não seria algo assim, e seria uma coisa assim, uma coisa seria assim,
vou fazer uma malandragem que vai prejudicar o cara, vou roubar o cara, vou passar a perna nele, no sentido, tipo, o cara vai se fu, sabe? Porque eu tô fazendo isso. Não seria, entendeu? E mesmo, tipo, não, eu vou entrar no serviço da casa dele, mas eu vou dar o meu meio, sabe? Eu vou trabalhar, sabe? Eu vou ser o cavaleiro. Porque o cara podia ter casa, não, eu vou entrar na casa do Léo, né? Casa Baratheon aqui, e vou me encostar, né? Nem saber, né? Vai ficar Não seria a mentalidade que ele teria, entendeu? Teria uma diferença. Mas nem isso, entendeu? Sei que vou dizer, mas que o livro não tá assim, né? Bom, talvez até eu não sei como é. Cara, eu não sei se essa cena de camaradagem toda tá no livro. Talvez não esteja. Talvez a adaptação tenha piorado de fazer toda uma coisa que deu oportunidade pra ele fazer ali e não fez de bobo. Eu teria que ir, daí eu ia atrás, assim, do livro, né? Porque como é que eu não li o livro? Às vezes fiz algumas pesquisas. Mas igual mesmo que teve, sabe? Não é, o livro também tá sujeito. Tem muita gente, não, se tá no livro, sabe? Tudo que tá no livro é maravilhoso. O livro não pode ter erro de nada. Sabe? E qualquer um que sabe que não é assim. Tem vezes o livro é. Se tá no livro é pior, por assim dizer. Sabe? É pior ainda que tá no livro. Tem certas coisas. Não tô dizendo que isso especificamente. Mas talvez até seja um exemplo. Mas... Bom, daí tá. O Duncan vê uma empregada ali, alguém entrando por uma porta de serviço. E pega e vai atrás. Muito no porque sim. E eu fiquei assim, mano, o cara não questiona se vai dar problema. Porque imagina, o cara é um. E não é. Ele é alguém que diz que é cavaleiro, e nem tem prova ainda de que ele é cavaleiro. E vai entrando ali pela porta de serviço sem convite nenhum, ou se acompanhando de ninguém. Ele deveria que, pode ser que dá merda, né? E se eu for pego ali dentro por alguém, que explicação, sabe? Ele simplesmente vai entrando. Por sinal, ele é pego por alguém. Que é alguém que não conhece, que é a filha do Lorde ali, de um dos caras, né? E fica. Tudo que a guria faz, ele vai pra quem é você? O que você tá fazendo aqui? Tu tá espiando? Por que tu tá espiando? Porque eu me lembro que aquela guria não foi mega apresentada ao Duncan ali no episódio 1. Porque até o cara. Nós sabemos que o Duncan tá ali bem intencionado e tudo mais. Mas a guria não sabe, a guria podia achar que o cara é um espião, um assassino, alguma coisa assim, entendeu? Que o cara tá ali de má intenção, podia dizer, guardas, quem é? Não é. Tem alguém esbilhotando aqui a reunião do rei, né? E da mão do rei, da reunião. Gritar até, e o cara diz, né? Não, a guria simplesmente já vai, você, né? O filho do rei, do príncipe tá sumido, não sei o que, talvez já esteja até morto, sabe? E daí chama ele e pega e vai embora, sabe? Tipo, no consequência zero. Eu fico assim, puta merda. E daí ele ainda. Tá, daí eu continuo ali, escutando a reunião, até que ele é pego, né? Eles veem pela capa dele que fica. E por sorte também não dá nada. Por um milagre, né? Não só não dá nada, né? Quando ele vai falar, até o cara que é o mestre dos jogos fica assim, não, fica quieto, não. Fica até por cada coisa, várias vezes aí o cara, não, mas por sorte ele fala. E não dá nada. Por sorte, a mão do rei ali é toda gente boa, sabe? Nós somos os invasores aqui, né? Nós que somos os que também vai. E por sorte também o cara lembra do Penny sabe? Então. Pois é, por sinal, esse momento da justa. Ele podia até ter mencionado pros outros lords, porque, tipo, o cara, vamos dizer, o Lord Tyrell, ou os outros caras podiam não lembrar do cara ter servido eles propriamente, mas podiam ter lembrado de ter visto a justa. Porque imagina uma coisa mais icônica, porque apesar do outro ter zombado, mas tu lembra do cara ter feito isso lá na Jura 16 anos, né? Mas não é, tipo, porque deu a entender que o cara... que o cavaleiro que ele ganhou é um cara bem. Tipo, imagina. Então poderia assim, Pô, imagina um cara lá, ou podia não lembrar exatamente do cara, mas lembrar de ter visto o Leão Cinza ser derrubado do cavalo. E, sabe? E ainda mais do que esse torneio lá que foi em Kingsland, né? Isso o cara podia.
Daí você, pô, não, eu não lembro dele. Ah, ele foi o cavaleiro que derrubou do cavalo o Leão Cinza. Ah, sabe, tu faz um gatilho maior. Ah, agora eu tô lembrando. Ou até se é algo muito icônico, dependendo do que for, o cara pode o quê? Ficar com vergonha de dizer que tu esqueceu. Porque fica assim, pô, uma coisa tão icônica, como é que tu esqueceu, cara? Então a boba, sabe? Então, daí pode gerar, cara, não vai ficar, não vai ser o Duncan que vai dizer, bah, mas tu é uma bobada, né? Como é que tu não lembra, sabe? Porque o Duncan é, mas às vezes até por quem tá ouvindo pode pensar, pô, algo icônico assim, se eu digo que eu esqueci, eu vou parecer uma bobada frente ali ao aquele outro Lorde ali, ou meu irmão, sabe? Ou aos outros ali que estão me, e eu não quero isso, entendeu? Então eu vou dizer que eu lembro. Isso existe. Já tem até experimento social disso, né? Disso aí. Sabe? Como é que é? Tinha um lugar no Pandatão, o cara, você já curtiu o palco tal, tá curtindo o show da banda tal que te deu agora. E os caras diziam, os caras não diziam que o palco não existia, que a banda não tocou, e etc, sabe? Os caras não queriam parecer que não sabiam, sabe? Essas coisas. Então, isso até existe. O cara podia. Mas. E isso é uma coisa que nem é. Não é nem porque essas coisas. Uma coisa se o. Não é nem malícia ou. Sabe? Porque, de fato, o Penny fez essas coisas. Porque uma coisa seria se o Duncan estivesse inventando o que ele fez só pra ver se os lords teriam a vergonha de dizer que não se lembram, entendeu? Do acontecido. Então, isso é uma coisa que meio que... Cara, pode dizer que também, ele, além de não ter a malícia, ele é bobalhão, ele é estúpido, mas, né? Aquela coisa, né? Algo que eu fiquei meio assim, sabe? É que o Duncan ele ficou, tipo, quando ele viu a justa, os cavaleiros na justa, ele ficou assim, parecia que ele nunca tinha visto, sabe? E o Duncan, pelo que eu entendi no episódio 1, ele já tava a serviço do Pennytree desde bem novo. Então é meio estranho que o cara nunca tenha visto o próprio o Pennytree em combate, em algum torneio, em alguma coisa. Em algum um combate, sabe? Parecia que ele só nas histórias, ele só viu histórias do Pennytree em combate. E, cara, quando ele treinava com o Pennytree, do que ver o próprio Pennytree em combate real. E acho meio estranho, sabe? Em tantos anos, assim, tá? Mínimo 10, talvez 10 anos, 20, 15 anos, pra mais até. Porque até o cara, o ator que eles. Porque no livro, porque eu vejo o Duncan é mais novo. E aí o cara tá bem mais velho. Sabe? Então. Ele teria ainda visto mais combate. Sabe? Algo que eu até já tinha. Já acho que ele já devia também ter começado a procurar também é a coisa da armadura. Porque igual, mesmo que vamos dizer que nesse torneio ele não conseguisse entrar nas listas, né? Igual ele tinha que ter uma armadura pra. Se fosse seguir a vida de Cavaleiro Errante pra alguma. Em outra, né? Fosse entrar em combate, alguma coisa, ou até pra futuros torneios, né? Porque mesmo que não consegui nesse, mas consigo no próximo. Assim. Porque também, sim, o cara, de tempo, né? O cara vai ter que. Ah, pois é, o cara nem entrou, nem tirou as medidas dele ou algo assim, né? O ferreiro, né? Simplesmente olhou pro cara e não tirou uma medida pra ver quanto que ele vai ter que, né? Porque ele não tá pegando uma armadura nova, ele vai pegar a armadura que era do Pennytree e o cara vai alargar, né? Vai fazer modificações para que entre no Duncan. Mas igual a gente tá pagando que quase que o preço de uma armadura nova, né? Que é uma nova é 800 e uma velha e a sair reformada para caber nele é 600. É. Então, por sinal, eu fico assim quando o Ferreiro falou, eu não faço nada muito espalhafatoso, nada não sei o que, sabe? Eu fiquei assim, pô, meu, mas quase todos os cavaleiros ali dos grandes, né, e etc, querem armaduras todas, né, empiriquetadas e não sei o que. Esse ferreiro não devia de ter pelo menos algumas amostras de armadura desse estilo, até pra chamar a atenção, por uma coisa que o ferreiro também ia querer pra fazer nome, né, é que um cavaleiro de uma casa
das boas, assim, das grandes, eu vi se a armadura dele, as armaduras que ele faz, assim, bah, eu quero isso aqui. Daí podia dizer assim, olha ali, meu, pros mais, os cavaleiros mais pobres, mais pé no chão, mais pobre, olha ali, meu, cavaleiro da casa tal tá usando minha armadura. Assim, ó, então não vai atrás do... Agora, se ele faz, tipo, né, coisa que só de fato os pés no chão quer, tipo, o que que ele faz, né, sabe, também algo... Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, sabe? Ele não faz nada pra que o tornaria muito conhecido, entendeu? Na, naquele, naquele tipo de cenário, sabe? Ele teria que fazer umas armaduras. Não que teria, mas pelo menos deveria fazer umas armaduras e elmo mais, assim, ó, estilo dos outros, assim, com os elmos todo pá, sabe? Pá. Que seria o que muitos cavaleiros iriam querer também, sabe? Até pra ter uma armadura destacada e bacana, até pra também chamar a atenção dos lords e ser convocados pra trabalhar nas casas deles, né? Porque se tu vai com uma coisa muito, vamos dizer assim, funcional demais, por assim dizer, muito meia boca, tu, né, às vezes pode o cara não chamar atenção, não se destacar, assim. Então ficou meio what the fuck, né? Por sinal, aquele ferreiro ali, o cara era tão brutamonte que eu pensei assim, meu, esse cara não devia de ser ferreiro, ele devia de ser um mercenário, ser um soldado, alguma coisa assim, né, meu? Olha o tamanho do sujeito, né? Daí tá, tem a parte da eles vão ver a justa, né? Por sinal, né, o Elmo, só pra me contrariar, né? Só pra contrariar, né? O Targaryen, o príncipe aquele, né? Ele tá com o Elmo bem limpo, por assim dizer, sem enfeite, sem, né? Enquanto, vamos dizer assim, no House of the Dragon, o Daemon tá com o Elmo todo com os negócios de dragão e coisa assim, todo. Esse Targaryen tá com o Elmo todo. Os outros cavaleiros até estão com os elmos com mais uns enfeites, coisa assim, mas o Targaryen não. O que é meio estranho, porque tu pensa assim, o Targaryen da casa reinante, coisa assim, devia vir com o elmo bem todo, assim, tipo, né? Que é meio estranho, né? Deveria vir, né? Acho que só pra me contrariar agora também no review. Porque até porque se o padrão é fazer um elmo todo, né, chamativo e demonstrativo, que demonstra que tu, sabe? Chegar o Targaryen com coisa tão meh, sabe? Em comparação com os outros, fica até estranho, né? Por exemplo, o Egg fica com acho que uma falta de confiança, porque ele quando ele tem uma cena que ele fica se olhando as mãos e eles me botam no chão, né? Examinando a cena, tu vê que ele tem essa reação depois que ele vê que os outros escudeiros são uns caras bem grandão e corre com bastante velocidade, pega aquelas lanças pesadas e pá, e taco ali pros cavaleiros em meio, ajusta, né? E o Egg é aquele cara bem baixinho, que ele diz que eu sou baixinho mesmo pra minha idade, não sei o que, sabe? Tem até aquela falta de confiança, será que eu vou ser lá? E Deus, como é que ele vai fazer isso, né? Imagina no meio da justa, ele vai tacar as lanças ali pro cara, sabe? Umas lanças que são bem maior que ele, sabe? Então vamos ver o que vai acontecer depois disso aí. Pô, até a parte que bem que ele pega pra guria lá, que, né, parece ser de Dorne, né? E pede pra pintar algo no escudo ali. O cara não pode usar, como ele não é filho do cara, ele não pode. Ele podia até dizer que é, né? Porque vai saber. Como é que os caras vão provar também que não é, né? Pra ele pintar, né? Um novo escudo. Mas, o cara é honesto, assim, né? Tá, né? Acho que no princípio nada de. Né? Eu daria pra esse tipo. A cena do cabo de guerra eu achei meio descartável. Teve um valor de entretenimento, mas bem descartável, né? Por sinal, né? Pode ver como o Leonel vê o cara. Vem tu aqui, vai, sabe? E por sinal, mais alguma eles pegam e, né, ganham ainda, né? O cara sai no meio do cabo de guerra, né? Eu já volto. Pá, né? E o cara, de novo, ele não tenta aproveitar a oportunidade. Pô, eu tava no time que. Mano, aqui, ó, esse guri é meu. Pô, tu me chamou e nós ganhamos, mesmo tu saindo. Por aí meu escudeiro tava junto, o escudeiro ajudou, né? Quem sabe, ele já podia também tentar fazer uma, né?
fazer o, né, xandar social ali mais, mas não faz, né? E o guri também não dá uma, ó, quem sabe, ó, vai ali, sabe? Então, é uma oportunidade perdida, por assim dizer, assim. Que o cara podia, sabe? Então, né? Eu acho que esse episódio talvez dá uma nota 8 ou 7 talvez. Algumas poucas modificações, assim, que pudessem tornar, sabe? Talvez se ele entrasse lá, sabe? Alguém confundisse ele com algum servo de alguma coisa. É, já que o cara, vamos dizer, o cara mandou ele fazer alguma coisa. Não, pior, o cara chega lá, ele vê que o cara é um príncipe, é o Targaryen, pá, né? E manda ele fazer alguma coisa. Talvez ele na ingenuidade, bah, o príncipe tá falando comigo e tá me mandando pegar uma taça de vinho, alguma coisa, bah, vou fazer, sabe? Ele acaba na ingenuidade, bah, sou um cavaleiro, mas quem sou eu pra negar algo que o príncipe, um cara da Targaryen ali tá me pedindo? Ele pega e vai, sabe? Vai providenciar e vai atrás pra levar até, sabe? Leva, ou enquanto tá tentando levar, e acaba passando pela parte ali da reunião e ouve o que os caras estão falando. Sabe? E já fica ali, sabe? E daí acontece. Seria mais coerente, talvez, do que o cara tentar se arriscar a corrigir o príncipe e entrar escondido ali. E talvez se alguém perguntasse o que ele tá fazendo ali, ele na ingenuidade dele já dizer assim, ah não, eu tô levando uma taça de vinho, eu tô levando alguma pro príncipe, tô levando alguma coisa pro príncipe, que o príncipe não sei o que me pediu. Talvez, e como ele tá vestido, acredito que ele parece mesmo com o Sérgio, que o próprio príncipe confundiu com o Sérgio, talvez até acreditassem nele. Entendeu? E já não achassem que o cara, e como talvez estivesse com a taça de vinho, coisa na mão, sabe? Então, eu acho que já colaria mais, entendeu? Combinaria um pouco com o personagem. Posso estar errado. Tu tá errado, seu hater. Tá, mas tá pra tanto também. É que eu posso estar errado só pra aparecer o milho. Na verdade, eu não tenho nenhuma chance de estar errado. Não tô brincando. Não, tem aquela chance, sabe? Como é que é, né? A chance de 0,5 por segundo, né? Se você tem só a chance de 0, não sei quando, de se desviar desse golpe na velocidade da luz, sei. Sabe? A coisa assim, sabe? Pior que você ainda consegue, né? Mas tudo bem, né? Então. Podia ficar melhorzinho, assim. Creio. Então é isso aí, deem o like, compartilhem, se inscrevam se não gostaram, pode dar o like, tá certo onde é o porquê. Se puderem ajudar o canal com a coisa, tem os links de doação ali na descrição. É isso aí. Ah, saiu também ali a série do Rise of Merlin, né? O Círculo do Pendragon, coisa assim, do Daily Wire, né? Não sei se vale a pena, acho que até vou ver um ou dois episódios hoje. Não sei se vale a pena fazer review disso aí. Bom, cara, não consegue visualização nessa série aqui, que é tecnicamente popular, imagina na outra, né? Então é isso aí.